Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tutores. Hoje nós estamos com a nossa terceira aula de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Hoje nós vamos falar de legislação ambiental. Vamos entender como é que é feito esse trabalho de legislação ambiental, por que ele é feito e como ele influencia todos nós. Vamos começar falando sobre a importância das legislações ambientais. Para que possamos equilibrar as necessidades de sobrevivência do ser humano com as medidas de proteção e prevenção do meio ambiente, é vital haverem dispositivos legais que garantam esse equilíbrio. O artigo 225 da Constituição Federal nos diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Deste modo, é preciso reunir condições mínimas e essenciais à existência e manutenção dos processos ecológicos para permitir, abrigar e rever todas as formas de vida no planeta Terra. O direito ambiental considera que o homem é o centro das preocupações ambientais. Por isso, foram criados dispositivos para zelar por essas condições de existência. Entre eles, podemos citar os principais: Política Nacional no Meio Ambiente, lei que define os mecanismos e instrumentos de proteção do meio ambiente no Brasil. Entre suas especificações, impõe que o poluidor é obrigado a indenizar danos ambientais que causar, independente da culpa, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. Lei dos Crimes Ambientais, responsável pela reordenação da legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e punições. Dentre várias inovações e determinações, destaca-se, por exemplo, a possibilidade de penalização das pessoas jurídicas no caso de ocorrência de crimes ambientais estipulados pela própria lei. Lei de Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico que pode ter usos múltiplos: consumo humano, produção de energia, transporte, lançamento de esgotos, além da coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos. Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Estabelece as regras para loteamentos urbanos, proibidos em área de preservação ecológica, naquelas onde a poluição representa perigo à saúde e em terrenos alagadiços. Novo Código Florestal Brasileiro. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, tendo revogado o Código Florestal Brasileiro de 1965. Desde a década de 1990, a proposta de reforma do Código Florestal suscitou polêmica entre ruralistas e ambientalistas. Viu só? Elas são apenas algumas das leis que visam preservar a natureza. Afinal, todo indivíduo tem direito de utilizar e obrigação de preservar os recursos ambientais. Então, na aula de hoje vamos compreender como os vários órgãos governamentais se equilibram para proteger o meio ambiente e qual a importância disso. Você já deve ter ouvido falar de alguém que já foi multado ou mesmo preso por ter prejudicado o meio ambiente. Mas quem multa? Será que é a polícia que multa? O meio ambiente é considerado um bem que pertence a todos nós, de forma que todo indivíduo tem o direito de utilizar e a obrigação de preservar os recursos ambientais. Então, qualquer pessoa, se por um lado ele tem o direito de utilizar os recursos ambientais, por outro lado ele tem o dever de proteger os recursos ambientais. Ah, mas eu posso utilizar de qualquer forma? Não, você tem o dever de proteger. Então, por isso que algumas atividades exigem que você tenha uma autorização. Por exemplo, o pescador ele tem que ter uma carteirinha de pescador.
se nós permitirmos que as pessoas façam as atividades de qualquer forma, poderia haver uma grande quantidade de pesca em um rio ou em uma região do mar e acabar com aqueles peixes. Então, para isso, essa atividade regulamentada, o pesquisador tem a sua carteirinha. Com isso, o governo vai saber a quantidade de pessoas que estão pescando e a quantidade de pescado retirado. E aí ele pode fazer estudos para equilibrar a quantidade de pescado retirado com a quantidade de peixes e a capacidade de produção de peixes daquele local. Então, o meio ambiente é um bem que pertence a todos nós. Então, todo indivíduo tem esse direito de utilizar, mas ele também tem essa obrigação de preservar. Segundo a Constituição Federal, todas as pessoas têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ela diz que esse meio ambiente é essencial à qualidade de vida. E, sendo esse meio ambiente essencial à qualidade de vida, é responsabilidade do poder público, e não só do poder público, mas de toda a coletividade, todas as pessoas, defender e proteger o meio ambiente e preservar, não só para a geração presente, que somos nós, mas também para gerações futuras, para as pessoas que virão depois de nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Entretanto, todos nós vamos precisar de água, precisamos de alimentos, de casas. Então, o que nós temos que fazer não é impedir que qualquer bem seja retirado do meio ambiente, mas nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento que nós precisamos, crescimento populacional e preservação de recursos naturais. Esse é um dos grandes desafios da atualidade. Para preservar essas necessidades, com as limitações do meio ambiente, o direito ambiental adota uma visão antropocêntrica. O que significa que considera que o homem é o centro das preocupações ambientais. Então, para o direito ambiental, o centro da preocupação ambiental não é uma mata, não é um animal, não é um bicho, não é um rio. O centro da preocupação ambiental é o ser humano. O que isso significa? Que nós precisamos equilibrar as necessidades do ser humano com o que a natureza pode nos fornecer. Isso significa que o ser humano pode sim se aproveitar do meio ambiente, pode sim usufruir dos recursos naturais. Só que não pode usufruir a ponto de prejudicar a geração presente ou as gerações futuras. Então, logo, as restrições ambientais que a legislação ambiental coloca, ela não tem como objetivo manter os recursos naturais intocados. Ela visa, sim, a utilização racional, ou seja, gerando o mínimo de resíduos possível, utilizando o máximo possível que aqueles produtos já foram retirados, seja através da produção mais eficiente ou através de reciclagem, reutilização, e garantir, isso para garantir que haja recurso disponível necessários para uma vida digna de todas as pessoas. Vamos agora ver uma externa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Uma lei que define os mecanismos e instrumentos de proteção do meio ambiente no Brasil. Segundo ela, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A finalidade da Política Nacional do Meio Ambiente está na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Ela considera o meio ambiente como um patrimônio público a ser assegurado e protegido para o uso coletivo. Entre as diversas medidas, prevê pontos importantes para a manutenção da natureza, como incentivo à pesquisa e ao estudo para a proteção dos recursos ambientais, acompanhamento da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e educação ambiental.
Os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente compreendem a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, definição de áreas prioritárias de ação governamental e estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de manejo de recursos ambientais, além do desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o uso racional dos recursos ambientais. Ela também impõe a recuperação e/ou indenização dos danos causados aos recursos ambientais por agentes poluidores ou predadores. Os principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente são: o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, criação de áreas de proteção ambiental, avaliação dos impactos ambientais, licenciamento e a revisão de atividades poluidoras, concessão dos recursos ambientais com fins econômicos, incentivo ao desenvolvimento tecnológico, penalidade pelo não cumprimento das medidas de preservação ambiental. Órgãos como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, são instituídos pela lei como responsáveis pelas políticas ambientais brasileiras. Prevê também que a responsabilidade pela proteção e melhoria da qualidade ambiental é da União, dos estados e dos municípios, que constituem o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Até a próxima, pessoal! Então, mas de que adiantaria ter uma legislação ambiental se o governo não tivesse ferramentas para influenciar nas ações do cidadão? Então, além de ter essa legislação ambiental, o governo tem que ter ferramentas para fazer com que se cumpra essa legislação. Para que os indivíduos adotem condutas de acordo com essa legislação. Essas ferramentas estão na Política Nacional do Meio Ambiente. Essa política direciona a criação de políticas públicas voltadas para a preservação ambiental. Então, políticas públicas, o que elas são? Elas são um conjunto de programas, ações e atividades que vão ser desenvolvidas pelo governo para atingir um objetivo social. Vamos pensar, por exemplo, um exemplo um pouco mais próximo. Um programa seria um Programa Nacional de Imunização. Nós queremos vacinar todas as pessoas. Isso é um programa. E aqui dentro da legislação ambiental também temos programas, temos ações e atividades que vão fazer com que as pessoas possam cumprir essa legislação ambiental. Atingir esses objetivos somente é possível através de eleição de áreas prioritárias, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, criação de normas para o manejo de uso de recursos ambientais e o desenvolvimento de pesquisa para garantir o uso eficiente dos recursos. O que acontece? Criação de áreas prioritárias, na verdade, é o seguinte: olha, vamos eleger uma área e essa área vai ser protegida, ninguém vai poder mexer nela. Essa outra área já vai poder ter alguma exploração. Olha, aqui vai poder tirar madeira, mas não vai poder desmatar. Essa outra área aqui não, essa área já é voltada para a agricultura, então aqui já pode já pode desmatar, plantar vegetais, já pode criar gado. Essa outra área é voltada para a mineração. Então nós temos áreas, o governo vai definindo áreas prioritárias de acordo com estudos técnicos para definir quais atividades podem ser desenvolvidas em qual lugar. Mas quando nós falamos, cada uma desses objetivos, dessas atividades, são individualmente. Então nós temos que eleger áreas prioritárias que vão ser feitas, definir onde é que vão ser desenvolvida cada atividade. Também temos que desenvolver padrões de qualidade ambiental, tanto para aquela atividade que é desenvolvida no meio de uma floresta, em uma área que pode ser explorada economicamente, mas não pode derrubar a floresta,
Temos outros padrões para mineração, áreas que podem ser mineradas. Temos outros padrões de qualidade ambiental para áreas que vão ser desenvolvidas a agricultura e a pecuária. Temos que também regular como esses recursos vão ser utilizados para que eles não sejam extintos, para que uma terra, por exemplo, voltada para a agricultura e a criação de gado não fique assoreada, não se extingua, não fique desertificada, para que aquela mata que pode ser explorada não acabe com algumas espécies. Então, mesmo que você pode retirar madeira, vou tirar IP, só que eu não posso chegar lá e cortar todas as árvores de IP. Algumas árvores já adultas vão ter que ser preservadas para que possam dar sementes para que a floresta continue produzindo novas mudas dessa madeira. E aí nós temos o CISNAMA. O CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Esse sistema é criado para que todos os setores da sociedade possam cooperar com a preservação ambiental. O CISNAMA ele não é uma instituição, ele é um conjunto de instituições. Ele é representado pela estrutura do Conselho de Governo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Secretaria do Meio Ambiente, Presidência da República, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, órgãos seccionais que são dentro do Estado, são órgãos representantes dos estados, e órgãos locais são representantes dos municípios. E o que é um padrão de qualidade ambiental? Para a aplicação dessas leis, é necessário que sejam estabelecidos critérios claros e técnicos para a identificação de situações em que seja necessária a intervenção governamental. Assim foram estabelecidos padrões de qualidades para o ar, a água e para ruídos. A legislação ela não pode definir algo muito amplo, porque senão aí uma empresa poderia ficar à mercê de um órgão que de repente estivesse fazendo alguma perseguição. Ou uma empresa poderia ser beneficiada por um órgão que simplesmente achasse que deveria favorecer ela por quaisquer motivos, seja porque gera emprego ou porque ela tem algum amigo lá dentro. Então, esses padrões de qualidade ambiental, eles vão definir exatamente quando o governo deve interferir na atividade. Para que isso fique claro, tanto para a empresa que está produzindo, para a pessoa que está desenvolvendo aquela atividade, até onde ele pode ir, como para o governo, quando ele deve agir restringindo aquela atividade. Para isso, nós temos como uma das importantes ferramentas o zoneamento ambiental. O meio ambiente de cada região ele vai apresentar características diferentes. Algumas regiões são mais suscetíveis a assoreamento e desertificação, outras suportam um nível de atividade mais alta. Tem regiões que têm minérios, tem regiões que elas têm um bioma que favorece a pecuária, mas pode não favorecer a agricultura. Então, de acordo com as características de cada região, o governo faz um mapa e ali define quais atividades podem ser desenvolvidas em qual local. Isso é um zoneamento ambiental. Nessa foto, desse slide, nós estamos vendo uma foto do zoneamento ambiental de Rondônia. Dentro desse zoneamento ambiental, nós temos alguns espaços que são protegidos. Nesses espaços, nada pode ser desenvolvido. Normalmente são espaços que são frágeis, que a ação humana pode degradar eles muito facilmente, ou espaços que têm espécies únicas, ou que são muito importantes para manter um ecossistema maior. Por exemplo, ecossistemas que são de nascentes de bacia, se ele for degradado, ele pode extinguir toda a bacia hidrográfica. Então, aqueles ambientes devem ser protegidos. Ambientes que estão em áreas de pântano podem ser degradados muito rápido se tiver uma ação humana mais intensa. Ambientes que estão em locais onde o solo é muito pobre, se você desenvolver a agricultura rapidamente, o solo vai ser degradado. Então, esses ambientes podem ser restringidos a qualquer atividade humana. Vamos ver agora um externo sobre como funciona o licenciamento ambiental. Sabemos para que a relação do homem e da natureza tenha seu equilíbrio mantido, são necessárias, além da consciência ambiental, leis que assegurem as ações do homem e beneficiem ao mesmo tempo o meio ambiente. Para isso,
De maneira a manter as necessidades humanas, sociais e econômicas, são necessárias medidas reguladoras ambientais. De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, o licenciamento tem como função garantir que um empreendimento possa realizar suas atividades se estiver de acordo com uma série de requisitos ambientais, levando-se em conta os requisitos sociais e econômicos. O licenciamento ambiental é um instrumento com respaldo legal que permite o reconhecimento público de que as atividades serão realizadas em consonância com a legislação ambiental e em consideração à qualidade ambiental. O IBAMA é responsável por licenciar as atividades desenvolvidas onde os impactos ambientais ultrapassem os limites territoriais do Estado onde está implantado o empreendimento. Nos locais onde os impactos avaliados sejam restritos ao território do Estado, a competência para avaliação e emissão das licenças será de responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais. Para que seja realizado o processo de licenciamento ambiental, são necessárias 3 etapas. Licença prévia. É solicitada ao IBAMA na fase de planejamento da implantação do empreendimento. Tem como função a comprovação, por meio de estudos técnicos, a aprovação da viabilidade ambiental do projeto, autorizando sua alocação e concepção técnica, além de especificar condições para o desenvolvimento do projeto executivo. Licença de instalação. Tem a função de autorizar o começo da obra de instalação do empreendimento e tem prazo de validade. Para a liberação da licença de implantação, é necessário o Plano Básico Ambiental, detalhando os programas ambientais necessários para minimizar os impactos negativos e potencialização dos impactos positivos, identificados durante os estudos técnicos. Licença de operação. Deve ser solicitado anteriormente ao início da operação do empreendimento. Para os empreendimentos com impacto ambiental significativo, mensurado através do tipo de atividades, o empreendedor deverá realizar o estudo de impacto ambiental, EIA, e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA. EIA. Documento técnico embasado cientificamente, composto por diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico, análise dos impactos ambientais do empreendimento. RIMA. Documento público, escrito com uma linguagem com menor rigor técnico, que apresenta as informações contidas no EIA de forma objetiva e adequada à compreensão de toda a população. Dessa forma, entende-se que o licenciamento ambiental é necessariamente preciso para a correta gestão dos recursos naturais no país, contando com o trabalho dos órgãos de fiscalização para assegurar que as ações que impactam o meio ambiente sejam realizadas de acordo com a legislação. Até a próxima! Para que uma empresa possa desenvolver suas atividades de forma correta e para que o governo possa fiscalizar essas atividades, a empresa precisa fazer um EIA. Esse EIA, Estudo de Impacto Ambiental, ele é imprescindível para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Porque ele vai impactar no desenvolvimento das atividades da empresa de forma que ela possa trabalhar mantendo um ambiente saudável. Então, para a implementação de empreendimentos agrícolas, de mineração e qualquer outro empreendimento que tenha um impacto ambiental maior, ele deve ser feito esse estudo de impacto ambiental. Então, para que os órgãos possam realizar a avaliação, é necessário que tenha informação sobre esse empreendimento e o ambiente em que se planeja implementá-lo. Essas informações são levantadas no estudo de impacto ambiental. Então, o que acontece? Eu quero quero implantar uma indústria de mineração em uma região. Por exemplo, eu tenho uma região que tem um minério de casterita e eu quero implantar uma indústria de mineração de casterita lá. Antes de iniciar qualquer atividade, eu tenho que contratar especialistas da área, engenheiros ambientais, engenheiros de mineração, biólogos,
As pessoas vão lá e vão fazer um estudo técnico e dizer, olha, para desenvolver essa atividade você vai precisar movimentar tanto de terra, isso vai causar tanto de impacto ambiental, esses locais onde foi minerado tem que fazer essa e essa atividade para mitigar os riscos, para conter poluentes, para evitar o máximo possível de emissão de poluentes. Vai ter que ser feito essas e essas atividades para restaurar a área florestal que foi retirada para se extrair o minério. Então, esses dados vão compor esse EIA, esse Estudo de Impacto Ambiental. Só que eu também preciso passar informações para a sociedade. Para passar essas informações para a sociedade, aqueles dados que foram disponibilizados por esses técnicos, eles estão numa linguagem que normalmente uma pessoa leiga que não tem um conhecimento aprofundado sobre o estudo do meio ambiente pode ter dificuldade de entender. Para isso é elaborado o RIMA. Esse relatório de impacto ambiental ele apresenta as conclusões do EIA e ele analisa quais são os impactos ambientais, quais medidas mitigadoras ou quais medidas que precisam ser tomadas para reduzir esses impactos que serão gerados nessas atividades. A partir daí, é feito o licenciamento ambiental. Para que eu inicie a atividade de mineração, eu preciso desse licenciamento ambiental. Então, todo empreendimento que seja potencialmente poluidor, que seja capaz de degradação ambiental ou que utilize recursos ambientais necessita de licenciamento ambiental para ser desenvolvido. Para conceder essa licença ambiental, um empreendimento, o órgão é responsável a se basear no EIA e no RIMA. Então, nós temos 3 modalidades de licença ambiental. Uma é a licença prévia, que ela tem um máximo de 5 anos. Essa licença prévia, ela vai dar uma licença para eu fazer mais estudos, para eu começar a desenvolver algumas atividades de estudos para poder implantar essa empresa, poder implantar essa atividade de mineração. Depois que eu terminei esses estudos, agora eu vou ter uma licença de instalação. Essa licença de instalação é para eu instalar a minha atividade. Então lá eu vou poder fazer construções de barracão, abrir estradas, começar a montar máquinas, levar máquinas para lá, levar material. A partir disso, eu posso conseguir a licença de operação. É a partir da licença de operação que eu posso realmente começar a produzir. Eu até posso produzir alguma coisa, de repente, durante a licença de instalação, para testar uma máquina, para instalar algum equipamento, mas a produção mesmo vai ocorrer durante a licença de instalação. E aí ela vai considerar os planos de controle e será de no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Então, a cada 10 anos eu vou ter que renovar essa licença. No prazo máximo de 10 anos eu vou renovar ela. Quanto mais potencial a atividade de poluir ou degradar a atividade tiver, menor vai ser o prazo dessa licença. Essa era a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham compreendido bem os conceitos passados. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.